Zé. Bom dia, fofinhos e fofinhos da minha vida. Tudo bem com vocês? Bom dia. Ai, que povo desanimado. Nem parece que tá frio, que dá vontade de ficar debaixo da coberta assistindo série na Netflix. E vocês acordados na sexta-feira, tendo que olhar para a cara da Marcela. Pedro virou Dom Pedro. Flores virou quem, Flores? Que personagem é esse? Eu não sei nada disso. Eu vi que Pedro, virou Dom Pedro. Tudo bom, Lucas? Bom dia. Bom dia. Olá. Bom dia a todos e a todas. Lara, Davi, Sara, Arthur. Rafaela, eu nunca vi sua cara aqui, Rafaela. Tô com saudade de você. Ela tá morta, Marcelo? Tá morta? Tudo bom, Socorro? Tô com saudade de você também. Tudo bom, e você? Tô joia, graças a Deus. Ai, ai, tô aqui na luta, minha filha. Vencendo um dia de cada vez. Flavinha? Um dia de cada vez. Tudo bom, Flávia? Tudo, graças a Deus. Júlia? Luiz Felipe tá aqui hoje, meu Deus. Ô, Glória! Isadora, Cassiana. Cassiana, te vi na rua esses dias, passei por você de carro. Ana Gabriela, Maria Luísa. Vamos colocar a presença no chat, tá? Quem quiser me agraciar ligando as câmeras para matar a minha saudade, né? Tia Marcela está com muita saudade de vocês. Eu tô com saudade até do enjoamento de vocês, não tem? Eu tô com saudade. Com muita saudade dos meus pequenos. Deixa eu ver mais quem tá aqui. Pedro Nunes. Cadê? Diego. Antônio, Laila. Júlia. Aline do céu. Eu vi umas fotos suas semana passada. Você tá muito bonita, hein? Modelo mesmo, hein? Meu Deus, eu perdi a Aline. Não, eu até mostrei para minha filha, eu falei assim, olha só isso aqui, pelo amor de Deus, vê se eu dou conta. Obrigada. Ai, ai, vamos começar ouvindo uma música, ouvindo uma musiquinha. Eu descobri um canal no YouTube de um professor, legalzinho pra caramba, gente. Ele faz música de todos os temas. Todos os temas. E aí a gente vai ouvir uma musiquinha para depois continuar falando de expansão marítima, beleza? É professor Chico. Esse cara, Franklin, botava a música dele toda a aula, mano. Esse cara, nossa. É muito bom esse Já cara. decoramos esse cara 50 vezes a música dele para fazer prova. Pois é, ele é gente boa, Marcela, né? Oi. eu até lembro do ano passado, quando o Franklin, acho que ele colocou uma música desse cara sobre o governo Kubitschek. Não, ele é muito bom, porque ele não faz aquelas paródias sem nexo. Ele conta a história certinha. Eu gostei muito dele. Então, hoje, semana passada, a gente abriu com uma música, um poema semana passada. Hoje nós vamos abrir com uma música, tá bom? Depois da música, a gente termina o conteúdo. Hoje, nós temos o hit do Chico sobre a expansão marítima. Mas antes, não esquece de deixar o seu like. Se inscreve aqui no nosso canal, caso ainda não seja inscrito. Muito importante também, apertar ali o sininho, ativar as notificações, para ser informado sempre que o Chico postar um vídeo novo. Vamos lá, então? Canta junto, é o seguinte. Navegar e terras encontrar, fazer colonização e ouro e prata achar e buscar a direção, porque nas Índias quer estar. Mediterrâneo não dá pra passar, África
África eu vou contornar. Nananã, e Portugal foi o primeiro estado forte, pioneiro. É porque grana tem e manja de navegação. Tá livre de guerras e é boa localização. Navegar e terras encontrar, fazer colonização. De ouro e prata achar e buscar a direção. Porque nas Índias quer estar, Mediterrâneo não dá pra passar. África eu vou contornar. Nananã, e Portugal foi o primeiro. Parabéns, Portugal. Estado forte, pioneiro. É porque grana tem e manja de navegação. Tá livre de guerra e é boa localização. Navegar. Espero que você tenha gostado. E aí, o legal é quando você ouve a musiquinha e vai lembrando de outras coisas, né? Que ele falou, o Estado é forte, grana tem, mas quem deu a grana? Aí vamos lembrar da burguesia de Flandres, vamos lembrar dos acordos com a burguesia local, né? E com a igreja também, a localização, né? A rota, lembra? Ah, não podia passar pelo Mediterrâneo, ele fala na música, então ele vai, vou contornar a África. Vou contornar a África pelo circunnavegação africano, périplo, não vamos esquecer essa palavra. Périplo é o corpo da África, na rota oriental. Portugal, rota oriental. Espanha ocidental. Isso, muito bem. Agora a gente vai continuar falando do que acontece depois que eles conquistam essas terras, né? Nós falamos na aula passada, vamos recordar. Depois que recordarmos os tratados, falaremos das consequências da expansão, tá? E também do mercantilismo. Mercantilismo, primeiro ano, nós falamos lá em absolutismo e vamos falar agora novamente, porque não pode esquecer mercantilismo, ok? Tem 31 pessoas na sala, só 26 colocaram presença, hein? Por favor. Então, vamos lá. Eu gosto de trabalhar alguns conceitos, algumas palavras, para que vocês não esqueçam, porque quando eu sei, às vezes, uma palavra, eu mato uma questão, né? O primeiro tratado assinado entre Portugal e Espanha para dividir as terras encontradas foi articulada entre os dois reinos e o Papa. Portanto, chamou-se Bula Intercoetera. Toda vez que tiver a expressão bula, quer dizer, gente, que foi um documento papal, que foi articulado pelo Papa, ok? Foi um documento papal. Essa bula, ela foi assinada em 1493. Está aqui no mapa para vocês a linha imaginária que dividia na vertical as terras encontradas. Partindo desse princípio, as ilhas de Cabo Verde era a referência. Vocês estão vendo aqui o mapa? Então, né? Aqui eu apontando. Então, 100 léguas das ilhas de Cabo Verde, tudo aquilo que estivesse do lado oriental pertenceria a Portugal e tudo aquilo que estivesse do lado ocidental pertenceria à Espanha. Só que, olha a data, 1493. Um ano depois da chegada espanhola aqui no continente americano, Américo Vespúcio estava construindo esse mapa ainda. Ou seja, a cartografia estava buscando compreender que terra era essa, ok?
Logo depois, Portugal vai questionar isso aqui. Nossa, mas aí você vai pensar, nossa, mas Portugal questionou? Porque Portugal tinha a rota e Portugal tinha todos os empórios, todos os campos, os mercados do périplo africano. Portugal questionou? Questionou. Questionou porque existiam muitas incertezas e desejos mercantilistas, obviamente, né? De quê? De encontrar novas terras, novos povos e principalmente de encontrar Metais. ouro e pedras preciosas, metais, correto? Então Portugal vai reivindicar isso aí e vão assinar o Tratado de Tordesilhas um ano depois, nessa linha imaginária aqui em 1494, tá? O Tratado de Tordesilhas aumentava o limite. As ilhas de Cabo Verde aqui, ó, de 100 léguas para 370 léguas, o que daria a Portugal esse pedacinho aqui do Brasil, ok? Isso só vai mudar lá no século XVII, na União Ibérica, quando o rei de Portugal... some o tratado. Vai sumir porque passa a não ter sentido, porque o rei vai morrer. Porque o país vai virar um só país. E aí Portugal e Espanha vão se unir, né? União Ibérica. E aí vai deixar. Por enquanto, nós precisamos guardar essa imagem aqui. Por que, Marcela? Olha só. Deixa eu colocar lá na página 22. Por que eu tenho que guardar essa imagem? Porque o processo de colonização do Brasil foi feito em cima dessa imagem aí. É em cima do Tratado de Tordesilhas que nós vamos dividir as capitanias hereditárias. É em cima do Tratado de Tordesilhas que vai começar a história latifundiária no Brasil. Porque as capitanias hereditárias é que dão o primeiro passo para a história latifundiária do Brasil. Por esse problema de questão de terra que nós temos até hoje. E não surgiu do nada. Tem uma história. E a história parte das capitanias hereditárias, ok? Há alguma dúvida dentro desses tratados? Então, só recapitulando aqui, tudo isso aqui ficou para a Espanha. Tardiamente, a França pega um pedacinho aqui, na América do Sul, aqui também na América do Norte, próximo ao Canadá, e a Inglaterra aqui nas 13 colônias que nós vamos falar à frente, tá? Mas o início do processo de colonização é feito por Portugal e por Espanha. E Portugal fica com todo esse périplo aqui, explorando principalmente o mercado escravo. Infelizmente, a nossa história começa assim, né? É triste, mas é a verdade. Recapitulando até aqui, na semana passada não, hoje é sexta-feira, na segunda-feira, nós falamos do porquê da expansão marítima, o que eram especiarias, os mitos criados ao redor dos estudos, né, dos fracassos das primeiras viagens. Falamos das viagens, falamos das rotas, dos primeiros grandes navegadores, do quanto que isso era difícil, complicado, sofrido, né? E por isso começamos com um poema de Fernando Pessoa, falando do mar que levou tantas pessoas nesse desejo de dominar as rotas. E agora a gente vai falar das consequências desse processo, ok? Então vamos lá. Quais foram as consequências da expansão marítima? Todo processo histórico tem causa e tem consequência. Geralmente essas consequências provocam outros movimentos históricos. Ah, Marcela, então eu tenho que saber por quê? Porque se eu não sei as consequências da expansão marítima, eu não vou compreender o processo de colonização do continente americano. Nem as mazelas sofridas pelo continente africano no mesmo momento. Porque quando eu falo de expansão marítima, o material em si, ele foca muito na América. Mas a gente precisa lembrar que a África foi explorada desde sempre. Desde sempre.
E essa exploração se intensifica muito com a expansão marítima por conta do mercado escravo, ok? Formando aí o que no norte os ingleses no século XVII vão começar a fazer no comércio triangular. Não foi o nosso caso, né? A nossa metrópole fazia ali um comércio, um monopólio entre as colônias que ela explorava. Então, os negros escravizados que vieram para o Brasil, vieram a maioria dos territórios que eram explorados por Portugal lá na África, ok? Então, primeiro ponto, primeira consequência, elevação do nível científico. Parte do final do século XV, porque, na verdade, no início do século XV, porque as primeiras tentativas remetem ao ano de 1415. Lembra da conquista da ilha de Ceuta em 1415, que foi a primeira grande conquista portuguesa? Essa elevação do nível científico está diretamente ligada à Escola de Sagres, que era o centro de estudos náuticos da época, que pegou um pouquinho do que os árabes trouxeram, do que foi desenvolvido pelos europeus, e criou novas tecnologias. Nós falamos disso na aula passada, das caravelas, nós falamos do astrolábio, nós falamos da bússola, da pólvora, falamos de tudo isso. Então, eleva-se o nível científico porque tinha problema. Qual era o problema? O monopólio estabelecido pelos árabes e italianos no mar Mediterrâneo. Precisava-se de quê? Soluções. Quando eu preciso de soluções, é que as ideias acontecem e há elevação desse nível científico. Deu para vocês entenderem? As pessoas vão buscar soluções de todas as formas. Nós estamos no momento em que várias universidades, vários cientistas estão buscando solução para o nosso problema. O primeiro cara ou a primeira mulher que solucionar o nosso problema vai entrar para a história. Eu estou sonhando com isso todo dia. O dia que eu vou ligar a TV e falar assim, vem para o posto tomar essa vacina que deu certo. Não é assim? Nós temos um problema e aí vamos atrás de solução. Então, eleva o nível científico. O encontro de novas terras e de novos povos. Eu uso a palavra encontro. E existem duas correntes dentro da historiografia. Tem historiadores que usam a palavra descoberta e tem historiadores que usam a palavra encontro. Marcela gosta da palavra encontro. Por quê? Na minha cabeça, eu vou descobrir coisas que não existem. Por exemplo, não existe uma vacina para o Covid. Ponto. Quem descobrir, solucionará o nosso problema. Correto? Eu não vou descobrir povos, porque eles já existem. Eles já estavam ali, eles tinham um processo histórico, eles tinham desejos, eles tinham um modo de viver, eles tinham língua, eles tinham uma forma de se relacionar. Quando eu uso a palavra descoberta, eu desconsidero isso, então eu detesto, eu acho extremamente eurocêntrico. Então eu vou usar sempre um encontro de novas terras e de novos povos. Encontro sangrento, infelizmente. A expansão do capitalismo mercantil. E a gente já falou que o feudalismo vai morrer, vai nascer o capitalismo, mas esse capitalismo é o capitalismo que defende a intervenção do Estado na economia. Nós vamos falar dele daqui a pouco novamente, tá? Ele vai expandir porque cada terra encontrada era um lugar a ser explorado. Então, eles vão ficar cada vez mais poderosos. O fortalecimento da burguesia e dos monarcas. Aqui, a burguesia vai estar assim com os monarcas. E aí, a burguesia vai crescer, 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 crescer. E os monarcas vão achatar o poder da burguesia. Porque existe uma diferença entre poder econômico e poder político. A burguesia vai financiar as coisas e as coisas vão acontecer de forma positiva.
Mas a burguesia não vai ter participação política porque os reis vão estar cada vez mais absolutos. E é aí que lá no século XVIII o jogo vai virar, entendeu? Revolução Francesa. Sim, no século XVII já começa, né, com a Revolução Inglesa. E depois no século XVIII com a Revolução Francesa que mudou a Europa inteira. Muda a história do mundo, né? Porque depois vem Napoleão que chuta o balde, quebra tudo e muda tudo. Bloqueio marítimo na Europa inteira. Então, o que nós vamos perceber aqui? O fortalecimento dessa burguesia que depois vai se voltar contra os monarcas porque ela vai querer ter poder também. Ok? Bom, próximo ponto. Fluxo de metais preciosos. Aí aqui a gente tem um probleminha, porque a Espanha chega já encontrando ouro, já encontrando prata. Portugal não. Aqui no nosso continente não. Ela consegue explorar isso na África, mas aqui no nosso continente não. Isso vira um problema. Só a partir do século XVII que vai se intensificar isso, ok? E o fluxo de metais preciosos é uma característica muito importante do mercantilismo, que é o metalismo. Marcela, por que isso tem que estar aí? Por que isso é importante? Gente, nessa época, o estado que tivesse mais metal precioso, que conseguisse acumular mais poder tinha. Porque o metal não desvaloriza. Quanto mais o tempo passa, mais valor ele tem, entendeu? Existe uma tradição, inclusive, principalmente nos países árabes, assim, no Oriente Médio, né? Como eu convivi muitos anos com famílias libanesas, síria, né? Eu observo isso até na forma como eles presenteiam, né? Eles consideram que quando você dá uma joia para uma pessoa, um brinco, um anel, você está dando a ela não só uma herança, como também uma forma segura de se manter em caso de guerra, de conflito. Olha o que é o trauma. Nós estamos em 2020, hein? Eles continuam presenteando assim. Todo o aniversário da minha filha, praticamente, ela ganha uma joia. Por que acontece isso? Na cabeça deles, começou uma guerra. Eu preciso fugir. Eu preciso sumir. Eu pego aquilo ali, ó. Em qualquer lugar do mundo, eu vou ter dinheiro. Eu vou poder recomeçar a minha vida. Olha só como é que é louco, né? E isso é uma herança histórica, né? É uma herança histórica desse momento também. Nós temos aqui 3 heranças históricas de processo. Primeiro foi a terra. No princípio, toda a riqueza era vista na terra. Lembra? Falamos disso lá em feudalismo? Falamos disso no poder que a igreja teve a partir da conquista da terra. Aí depois vem para o metal. E hoje é impressionante, né? O poder, ele pode estar numa folha de papel. Ou até mesmo virtualmente, em dinheiro virtual. No celular, no número de seguidores. No número de seguidores. Nessa moda de cancelamento. Olha que coisa louca, né? A blogueira vai lá, faz uma besteira, dá uma festa, fica doida, posta. Vão lá e cancelam ela. Ela perde milhões em contrato. Em 1 minuto. Não é? Hoje a riqueza, ela não... você conquista... Não é material, por assim dizer. Não é material. Você tem o dinheiro, mas é aquela coisa... o seu poder flutua, né? Eu acho que é assim, que é um poder flutuante. É uma coisa engraçada. O fluxo dos metais preciosos, então, vai aumentar. Algumas potências vão ter vantagem nisso. A Inglaterra, muita. Quem acha que o ouro do Brasil está em Portugal, por favor, né? Não sei. A Inglaterra também. Está na Inglaterra, está na França, principalmente na Inglaterra, tá? A transferência do eixo econômico. Eu vou voltar no mapa para falar disso.
Durante todo o momento que nós estudamos, o eixo econômico era isso aqui. Falamos das civilizações do crescente fértil, ficamos aqui. Das civilizações clássicas, ficamos aqui. Falamos da Idade Média, ficamos aqui. Tudo era feito pelo Mar do Meio, o Mar Mediterrâneo. Guarda na cabeça. Eu sei que tem gente que tem dificuldade com geografia, às vezes eu também me perco, não é todo mundo que gosta, né? Mas quando eu lembro que Mar Mediterrâneo é o Mar do Meio, Norte, Europa, o outro lado, Ásia, embaixo, África, aqui, Oceano Atlântico, fica claro na minha cabeça. Então, durante séculos e séculos e séculos e séculos, tudo foi feito aqui. A partir da expansão marítima, deixa de ser feito aqui e passa a ser feito nos outros, nos oceanos, né? E aí vamos usar o Oceano Atlântico, passa a ser o principal oceano das relações econômicas. Outro ponto, genocídio dos povos americanos. A tristeza maior desse processo histórico, principalmente do lado espanhol. Nós vamos falar lá na frente de Hernán... Incas, maias e astecas. Isso. Gripe. Nós vamos falar de Hernán Ainda Cortés. tem mais. Hernán Cortés foi um homem que massacrou uma civilização inteira. A gente precisa lembrar que as pessoas que aqui viviam não tinham noção monetária. Boa parte delas, aqui não existia uma moeda, né? Existia um comércio de troca, existia um sistema de servidão a um Estado em algumas civilizações, como no caso dos Incas, por exemplo. Existia mita, existia encomenda, mas não existia a relação de poder monetário como era na Europa. Então, como eles eram politeístas também, esperavam o retorno, né, desses deuses que mudaria a vida deles, tudo isso favoreceu. Características culturais foram desconsideradas. Essas pessoas foram vítimas de armas, que eram coisas que elas não tinham aqui e o europeu tinha, arma de fogo, e foram vítimas também de doenças que aqui não existiam. Os europeus trouxeram. E que os europeus trouxeram, deram roupas infectadas para eles vestirem com essas doenças, né? Como eles não tinham imunidade, morreram aos montes. Uma tragédia. Mas eu não posso deixar de falar também do que aconteceu aqui no Brasil, no mesmo período, que desconsiderou os aspectos culturais, numa imposição religiosa, porque o nosso processo de colonização, ele foi masculino, a maior parte das pessoas que vieram para cá eram homens. Então, além de matar e escravizar, eles também torturavam e estupravam. Existe um documentário que eu já dei dica para vocês aqui, vou repetir de novo, guerrasnobrasil.doc. O primeiro episódio fala muito disso, tá? Da violência, dos estupros, da dor. Mulheres eram castigadas tendo seios cortados e servidos na mesa como um prato. Para pensar nisso, né? Então, foi uma construção histórica baseada num sofrimento absurdo. Outro ponto, nessa parte aqui é só sofrimento. O tráfico de escravizados negros. Rainhas e princesas africanas, nobres africanos, que vieram para cá para servir de escravos. Também tendo que passar por tristezas, sofrimentos absurdos, em navios superlotados, onde doenças também eram passadas, onde fome, dor, tortura,
tortura, separação. Imagina, você ver seu filho ir para um lugar e você ir para outro e nunca mais encontrar seu filho. Onde a sua religião não foi levada em consideração. E aí, a imposição do cristianismo foi tão grande que as pessoas têm medo das entidades africanas, têm medo de Exum, têm medo de Ainda Ansã. teve a descaracterização das religiões africanas. Sim, descaracteriza e põe medo nas pessoas, né? Quando as pessoas falam das oferendas de forma pejorativa, chamando de macumba, por exemplo, quando na verdade a oferenda que eles fazem é um agradecimento aos santos deles, da mesma forma como em algumas igrejas as pessoas tiram dinheiro do bolso e dão para a igreja. Ao invés de tirar o dinheiro do bolso e dar para a igreja, eles preferem dar um champanhe, uma pipoca, aquela coisa toda. E aí foram criando tantos mitos e tanto medo e tanto ódio que 500 anos depois as pessoas ainda sofrem perseguições religiosas. O Brasil, aliás, nunca sofreu tanto, tá, galera? Nunca sofreu tanto. Terreiros sendo invadidos, sendo quebrados, pessoas apanhando por ser mãe de santo. Coisa louca, né? Nem parece que o Brasil é um estado laico, às vezes. Eu acho... Ô, Lucas, a gente um dia pode conversar sobre isso fora da aula, porque posso ofender alguém. Mas eu acho que o Brasil há muito tempo não é. Há muito tempo. A partir do momento que no nosso Congresso tem ala protestante, ala católica, ala, né? Se você for pensar em Mas qual sem entrar em muitos detalhes disso. Não vamos entrar em muitos detalhes, mas a gente precisa pensar na função do Congresso. A função do Congresso é representar o povo, independente da sua escolha sexual, religiosa ou da sua etnia. Essa é a verdade. Bom, e por último, o intercâmbio dos produtos europeus e americanos. Aí vai ter uma troca. O que vai mudar também? Os hábitos. Isso é um processo de aculturação, Marcela? É um processo de aculturação. Na vestimenta, no que se come, no que se bebe, né? Entendido até aqui, esse primeiro ano? Nós temos 10 minutos, eu vou explicar mercantilismo para acabar o capítulo, ok? Então, vamos lá. Então, eu só estou vendo Lucas e Esther, ninguém mais fala nada comigo. Eu tenho certeza que a metade está na cama dormindo. Vocês vão ver só comigo. Vocês deixam no dia que eu encontrar vocês de novo. Eu vou arrancar um pedaço da orelha de cada um. Não pode. Não Caio, pode. você também não me abandona. Canibalismo, os índios já não praticam mais. Não praticam, né? Eu vou arrancar assim na pontinha da unha. Mas o Mike Tyson vai voltar. Caio, o Mike Tyson vai voltar a lutar, hein? Cuidado. Você sabe que ele gosta de arrancar um pedacinho de orelha. Brincadeiras. Deixa igual a do Digão, toda amassada. Ai, meu pai, só para descontrair. Vamos lá. Mercantilismo, falei em absolutismo, vou falar aqui de novo, tá bom? Mercantilismo é o capitalismo. É o capitalismo com a intervenção do Estado. Então, quem vai mandar? Quem vai ditar? O que vai ser produzido? O Estado vai controlar a economia. O Estado vai controlar tudo. Mas ele vai controlar como? Ele vai falar para quem vai vender, para quem vai comprar, o que vai ser explorado, qual matéria-prima como vai ser feito. Como vai ser feito, isso aí, tá? Isso aí. E aí, vai se formar um conjunto de práticas econômicas para manter o mercantilismo. Ou melhor falando, que eu acho melhor vocês usarem essa expressão, o capitalismo mercantil, ok? Sobre o capitalismo mercantil, vamos lá Primeira fase. Na página 23, quem está com a apostila grifando, hein? Página 23, fofinhos da tia Marcela. Primeira característica, então, intervencionismo estatal. Estado manda e acabou. Segunda característica, metalismo. Já falei dela aqui hoje. Poderoso, rico era a nação que conseguia acumular metais preciosos, principalmente ouro e prata.
Protecionismo alfandegário, estamos recordando também. Protecionismo, Esther, vem da palavra proteção. Eu estou protegendo o meu mercado. Como que eu vou proteger o meu mercado? Eu vou elevar os impostos dos produtos dos outros países, abaixar os impostos dos produtos do meu país, para que as pessoas adquirem os produtos do país dela e não dos outros países. Eu dei o exemplo para vocês um dia que eu expliquei isso, falando do vinho brasileiro. Lembram? Do vinho? Que estava mais barato comprar vinho do Chile e da Argentina do que o daqui, e aí a Dilma teve que dar um jeito dela. Lembra então sempre. Alfândega é lugar que recolhe impostos. Essas palavras, amados, precisam ficar na memória de vocês, na interpretação de textos e de questões, tá? Tarifa é um imposto, tarifa alfandegária. Então, é o valor que você paga em imposto. Então, repetindo, eu vou proteger o meu mercado, porque eu vou aumentar o imposto dos produtos dos outros países. Consequentemente, os produtos vão ficar mais caros, ok? Vou diminuir os impostos dos meus produtos, consequentemente, eles vão ficar mais baratos, e aí as pessoas vão produzir os produtos, vão consumir, perdão, os produtos do Brasil, os nossos produtos. Pacto colonial. A palavra já fala, pacto. É mais do que um acordo. Vocês concordam comigo? Pacto é uma imposição, é uma coisa muito mais forte do que um acordo. Porque o acordo, uma pessoa tem que combinar com a outra. Beleza, eu aceito então. O pacto não, né? A colônia era obrigada a só comercializar com a metrópole. Quem é a colônia aqui? Brasil. Quem é a metrópole? Portugal. Então, o Brasil era obrigado a enviar a matéria-prima para Portugal e era obrigado a comprar só os produtos portugueses, que obviamente não chegavam aqui baratinhos porque eles não eram bobos, não é mesmo? Marcela, e como que eles mantinham todo esse equilíbrio aqui? Com o que nós chamamos de balança comercial favorável. Quando eu falo de balança comercial favorável, Flávia, Luiz, todo mundo acordado aí, hein, Diego, Flores, quero todo mundo acordado. Antônio, ó, o que é balança comercial favorável? Eu quero que você pense naquela balança de feira de 2 pratos. Balança comercial favorável é quando eu vendo mais, e aí ela vai pesar, então eu vou baixar, não é mesmo? Vendo mais e compro menos. O país que consegue vender mais o que produz e comprar menos de outros países, ele vai estar sempre com suas contas positivas, favoráveis. Por que por muito tempo o Brasil teve um atraso econômico? Porque o Brasil não tinha uma economia diversificada. O Brasil tem uma história dividida em ciclos. Ciclo do pau-brasil, ciclo da cana, ciclo do ouro, ciclo da borracha. Isso. Quando eu tinha um produto só e eu focava nele, Marcela, mas o Brasil também tinha algodão, também tinha droga do sertão, né? O Brasil tinha tabaco. Sim, gente, o Brasil tinha, mas o foco não era isso. O Brasil não tinha uma diversificação econômica. Tipo assim, uma coisa deu errado, eu consegui tirar de outra. O Brasil não tinha isso. O Brasil era dependente. Era praticamente só matéria-prima bruta. Quando acabava, pulava para outra. Até acabar. Enquanto isso, a Europa já estava industrializando depois. Já estava correndo atrás de outras coisas. Vou dar um exemplo. Quando encontraram o ouro no Brasil, quando descobriram, né, o ouro aqui no Brasil, o que aconteceu com a cana-de-açúcar? O povo, ó, abandonou. Caiu bastante. O açúcar caiu. Por isso quebrou a economia do açúcar. Oi? Quebrou a economia do açúcar. Aí abandonaram os engenhos. E foi todo mundo quebrando. Por quê? Porque sempre focaram em ciclos.
A balança comercial favorável, amados, ela só dá certo se existir uma diversificação econômica. Hoje, o Brasil produz boa parte de tudo aquilo que ele consome. Nós não somos dependentes, principalmente no setor alimentício, né? Nós não somos dependentes demais de outros países. Infelizmente, por ignorância estatal, nós somos dependentes de tecnologias, porque não existe investimento em ciência no Brasil. Eles fingem que incentivam, mas na verdade não incentivam. Pelo contrário, estão desincentivando. Vamos viver essa ilusão, Lucas, né? Vamos viver essa ilusão, né? Na verdade, não existe um incentivo real, porque a maior parte da nossa história também foi tecnicista. As pessoas, elas eram estimuladas a fazer o ensino médio técnico para ir direto para o mercado de trabalho, que é o que acontece com a maioria. A minoria busca uma especialização, um mestrado, um doutorado e um pós-doc. E quando isso acontece, e eu vou ser bem franca e sincera com vocês, quando as pessoas chegam a esse nível, pouquíssimos cientistas conseguem levar os resultados dos seus estudos aos lugares onde deveriam estar os resultados desses estudos. A prática fica bem comprometida. Porque se eu tenho meu estudo bancado pelo Estado, eu sou um estudante de universidade federal, eu fiz o meu mestrado, o meu doutorado e o meu pós-doc com recursos do governo federal. A cada 1.000 estudantes, 10 conseguem isso. A gente sabe disso. Assim, eu estou jogando números, tá, gente? Eu estou querendo dizer que pouquíssimos conseguem. Mas se os que conseguissem tivessem os resultados dos seus estudos aplicados nas favelas, nas comunidades, nós teríamos menos problemas. Vocês não concordam comigo? Então, não existe um incentivo real, nem a busca pelo conhecimento científico, porque eles querem peão para trabalhar. Essa é a verdade, nós somos peças. A maioria, né? Vocês são privilegiados, eu acredito que vocês têm consciência de que vocês são privilegiados, né? Mas a maioria é peça. Charlie Chaplin é a pecinha, tá bom? Eu acho que eu vou fechar minha aula por aqui, né? Vocês entenderam o conteúdo? Tem alguma dúvida? Não. Deixa eu ver, carinha. Deixa eu ver. Dom Pedro, tá com alguma dúvida, Dom Pedro? Olha, eu vou agradecer. Eu vou agradecer de coração Esther, Lucas e Caio, que são fiéis à minha pessoa e mantêm essa câmera ligada, aquecendo meu coração, matando a minha ansiedade, porque é falar para nomes, tá? Eu fico muito triste. Viu, Antônio? Viu, Rânia? Rânia, eu vi agora. Cassiana, Davi, Isadora, Samuel, Pedro Nunes, a cara de pau. Ligou agora. Maria Luísa. Sabe quem tá me traindo também? Flávia. Não liga mais câmera para mim. Laila, também não. Júlia Piana coloca essa foto poderosérrima. Ô, tia, que dá preguiça de ligar, tia. Desse preguiçoso? É só dar um clique. A Júlia coloca... Mas mesmo assim, eu tô com preguiça. Tu vem buscar aquelas tampas logo. Aqui. A professora... Eu vou jogar tudo fora, Pedro. Pedro, a professora acordou, aí eu vou viajar agora, né? Aí eu falei, vou tomar um banho, vou lavar minha cabeça. Mas tava fazendo tanto frio que eu acordo 5h40 da manhã. Falei, é ruim de eu lavar a cabeça. Tem 2 dias que eu não pentei o cabelo. Olha só como é que tem que lavar. Aí a Júlia vem e joga uma foto dessa. Olha, Júlia. Júlia, toda poderosa, acaba com a minha autoestima. Querido. Tem que lavar a cabeça, dá piolho. Não, eu lavo a cabeça. Ô, Pedro. Hoje me deu preguiça.
Gente, tô morrendo de saudade. Fiquem com os anjos. Muita luz. Beijinho. Tia Marcela ama, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo, tchau.